Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Angra em Revista. Connosco está, como sempre, o Presidente da Câmara Municipal Muito de Angra. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui. Boa tarde, o gosto é todo nosso. Presidente, programa Nascer Mais, que apoia a natalidade com 1.500 euros em farmácias, foi alargado a todos os concelhos, algo que Angra não era abrangido. Como é que a autarquia também olha para este alargamento ao nosso concelho? Bom, muito bem, é menos uma discriminação que existe. Contudo, eu continuo a pensar que o problema da natalidade, e é um problema muito sério, não se resolve com 1.500 euros, nem com contribuições monetárias, resolve-se sim com bons empregos e o acesso à habitação condigna. O nosso grande problema de mantermos uma população, enfim, com a vitalidade que nós gostaríamos de ter, é o problema de fixarmos famílias jovens entre nós. E para o fazer é preciso ter empregos bem remunerados e é preciso ter acesso à habitação em condições que sejam atrativas. Sem isso, nós podemos oferecer o dinheiro que quisermos, vamos estar apenas a incentivar a natalidade dentro de um grupo que se calhar é o grupo que menos deveria estar a ser incentivado, porque normalmente são pessoas que têm outros problemas em cima dos quais este outro problema vai cair, porque 1.500 euros para quem tem uma criança é algo que quem tem essa experiência sabe que não vai demorar muito até desaparecer e por isso não é por aí que as coisas se vão resolver. Obviamente que não é desprezar o facto de ter sido alargada toda a região e, portanto, Angra também ser abrangida, porque de facto era uma discriminação que não fazia sentido. Contudo, nós temos um problema bem mais profundo, bem mais sério que precisamos de resolver, que é o problema da sustentabilidade da nossa economia e da qualidade do emprego e da habitação. Recordo já agora aos nossos ouvintes que o programa Nascer Mais começou por ser aplicado em 12 dos 19 concelhos dos Açores, onde Angra não era incluída, porque o programa começou por ser aplicado nos concelhos que perderam mais população referentes aos últimos censos. Portanto, Angra não foi dos piores e por isso não foi... Sim, Angra não foi dos piores, felizmente que a nossa economia ainda vai sustentando algum emprego, mas a verdade é que nós estamos a perder população como um todo, e depois há um outro problema que está um bocadinho escondido por detrás desta problemática ou destas medidas concelhias, é que os concelhos são muito heterogéneos. Nós temos freguesias em que a perda é enorme. Exato. E, portanto, quando nós olhamos para o total do concelho até nem parece muito mal, mas depois quando nós vamos ao detalhe de ver freguesia por freguesia, há aqui no nosso concelho freguesias que perderam acima dos 10% da população na última década, o que é muito. E, portanto, esta é uma questão que tem que ser vista com muita cautela e não pode ter estas análises tão simples de como o concelho está bem ou não está bem, mesmo que nos concelhos em que as coisas estão aparentemente bem, quando nós vamos lá dentro percebemos que há freguesias que não estão bem. E depois há realmente esta outra questão, que é a questão da economia, porque a base de tudo isto é a sustentabilidade económica, porque é só com uma boa economia que se tem bons empregos e só com bons empregos é que há famílias que querem ter filhos e que têm condições para os ter. Muito bem, Presidente, já que fala em bons empregos, lembrei-me agora do lançamento do concurso para a ampliação do Terinov, mais uma boa notícia. Essa é uma excelente notícia e é uma notícia que nos vem dar razão depois destes anos decorridos. No início do processo de Terinov, quase toda a gente, olhou para aquilo com grande ceticismo, achando que aquilo era mais um elefante branco, era uma coisa que se ia fazer ali e cujos resultados provavelmente não iam existir, era dinheiro gasto numa coisa que parecia ser uma ideia daquelas que o Presidente Álamo tem e que mais ninguém quer saber. Felizmente as coisas encaminharam-se no bom sentido e o espaço que existia já está esgotado e já se geraram ali algumas centenas de empregos. E é isso que interessa, porque de facto a questão do emprego e a questão da sustentabilidade da economia passa muito pela inovação e por sermos capazes de gerar empregos em áreas em que há potencial de crescimento. E se há áreas que estão a crescer rapidamente, são as áreas da tecnologia, são as áreas da inovação e o Terinov está exatamente nesse setor. Portanto, essa é uma excelente notícia que vale 1 milhão de vezes mais do que os 1.500 euros
do nascer. Já agora um investimento de 1,9 milhões de euros no âmbito do PRR, penso eu, que está inserido no PRR. Presidente, já agora como é que se vai desenrolar depois este processo? Até porque o Terinov está situado, como as pessoas bem se lembram, no antigo polo da universidade. Sim. Ainda há lá alguns edifícios dentro do recinto, chamava-lhe assim, que estão ao abandono, penso eu. Sim, os edifícios que estão... recuperados? Não, os edifícios não tem a ver com isto. Os edifícios que ainda lá existem são as antigas casas dos médicos do tempo em que aquilo era o hospital militar, que depois foram casas de professores da universidade e que hoje, infelizmente, estão vandalizadas e estão em mau estado e que era preciso recuperar. E é uma matéria que também a Câmara já se ofereceu para o fazer, até porque nós tínhamos a possibilidade de o incluir no nosso PRR. São propriedade da região, do Governo Regional é que gere, e eu espero que o Governo Regional olhe para eles, mas este investimento, felizmente... unicamente à infraestrutura. E ainda bem que assim é, porque é a infraestrutura neste momento que está a precisar urgentemente de ampliação para potenciar o crescimento das empresas que também se lá querem instalar e das atividades de investigação e desenvolvimento que são desenvolvidas naquele espaço. Muito bem. Presidente, algo que é muito importante para também o desenvolvimento da nossa economia são as ligações aéreas. E recentemente a Câmara de Comércio de Angra até deu aqui uma ideia de ligações das Azores Airlines através do Porto e não só, mas mostrou claramente o seu descontentamento com a diminuição de rotas. Isto é algo que preocupa também a autarquia? Claro que sim, nós sobre essa matéria, houve aí um período em que praticamente todos os programas falávamos nisso. É verdade. E é uma altura que é preciso voltar outra vez ao tema, porque as coisas não melhoraram, pioraram. E é preciso também dizer isto, é que há uns anos atrás, quando as pessoas que agora estão no governo estavam na oposição, parece que o mundo se resolveria de um momento para o outro e que era possível fazer. O tempo já passou, já passaram 4 anos e nós não avançámos, antes pelo contrário. E é isso que as pessoas também precisam de perceber, é que às vezes fala-se muito quando se está de um lado, depois quando se chega ao outro as coisas não correm como deviam correr. E esta manifestação de descontentamento da Câmara de Comércio é exatamente por causa disso. Até porque isso correspondia a um conjunto de projetos que foram acarinhados e que eram mais ou menos considerados como, enfim, uma promessa segura, e afinal tudo isso segurou. E portanto nós nesta altura estamos outra vez numa situação em que não temos nenhumas garantias de ligações aéreas para o exterior a partir enfim, eu diria deste ano, mas seguramente a partir do próximo ano. E era preciso voltar a este tema e voltar com urgência, e a Câmara de Comércio fez muito bem em dizer o que disse, e eu espero que da parte do sistema político haja a coragem de agir sobre essa matéria. Isto não pode ficar apenas com as palavras de verão que depois desaparecem. É fundamental que os nossos deputados de todos os partidos, mas particularmente os partidos que estão no poder, olhem para este assunto e digam de sua justiça. Isto não pode continuar assim e nós não podemos continuar eternamente à espera de soluções que não chegam. Muito bem, Presidente, já agora pegando nas ligações aéreas, a Ilha Terceira teve, eu diria, um boom, portanto um aumento até considerável no número de dormidas no mês de junho e também de passageiros desembarcados. Podemos relacionar isto com as São Joaninas? Bom, as São Joaninas são sempre uma época do ano em que praticamente tudo o que é capacidade instalada na ilha fica sempre esgotado. Mas não nos podemos iludir, não é? Porque isto é o mês de junho, São Joaninas... O mês de junho é o mês de junho. Mas a verdade é que o crescimento na Terceira, lendo um título de jornal, dizia que era um crescimento anémico. Ou seja... A nível de dormidas foram praticamente 10%. Sim, mas o do global até agora do ano, ou seja, nós temos sempre um pico em torno das São Joaninas, ainda bem que assim é, e é por causa disso que há esse investimento, mas nós precisamos de sustentabilidade. Não é possível ter nenhum negócio que viva apenas por causa de um mês ou por causa dos 10 dias de uma festa. E para isso é preciso que haja transportes, e sem transportes não há, obviamente, crescimento sustentado do turismo. E esse tal crescimento anémico que se falava em relação ao ano é exatamente o resultado dos problemas dos transportes. Muito bem, Presidente, já agora permita-me ainda no setor aéreo pedir a sua opinião acerca de algo que aconteceu recentemente também, que é o fecho das lojas da SATA, e Angra do Heroísmo não foi exceção no centro da cidade. Bom, eu sobre isso eu tenho que manter a coerência em relação àquilo que aconteceu há uns anos atrás com o fecho da loja da TAP. Nessa altura as posições políticas eram exatamente o oposto do que são agora, e nessa altura as pessoas que agora estão no poder, enfim, tiveram aqui manifestações de grande indignação
com o fecho da loja da TAP e que isto era, enfim, que seria uma coisa gravíssima. São os mesmos que agora estão a fechar a loja da SATA. Nessa altura, aquilo que eu disse foi, felizmente, a cidade de Angra é uma cidade que tem uma economia suficientemente sólida para não depender da loja da TAP. Aquilo que eu disse em relação à TAP, também eu digo em relação à SATA. Obviamente que era melhor que não a fechassem, mas pronto, o que aconteceu com a TAP está a acontecer agora com a SATA. Só que as pessoas estão posicionadas em posições opostas. E quem fez declarações duríssimas sobre o fecho da TAP, era bom que as fizesse agora também sobre a SATA, mas enfim, eu pela minha parte continuo a pensar o mesmo, e aquilo que eu disse em relação à TAP, digo em relação à SATA, é pena, mas não é por causa disso que o nosso futuro fica ameaçado, porque felizmente temos agências de viagens em número suficiente para assegurar esse serviço e, portanto, as agências de viagem com certeza que estão preparadas para ter mais clientes e eu acredito que o tecido económico da nossa cidade tem a robustez suficiente para absorver isto sem qualquer problema. E o que é pena é que as coisas tenham este caráter, uma vez é uma coisa, depois é outra. Aquilo que obviamente a gente tem que mudar de opinião de vez em quando, as coisas mudam, o tempo passa, a tecnologia evolui, enfim, há muitas razões para mudarmos de opinião, mas temos que ser cuidadosos naquilo que dizemos, que é para depois não chegarmos a estas situações como esta. Claro. Presidente, vamos virar aqui, vamos sair do setor aéreo para entrar aqui num tema também delicado, até porque nos últimos dias tivemos um aviso amarelo para elevadas temperaturas, o que não tem sido muito comum nos últimos anos, diga-se, os Açores normalmente têm alertas amarelos para o mau tempo e não para o calor, mas isto poderá ser mais recorrente, não é, daqui em diante devido às alterações climáticas. Com isto, o que é que eu quero perguntar especificamente? Como é que estão, por exemplo, as nossas reservas de água, os nossos sistemas de água? Como é que o Conselho tem olhado também para isso, já que com mais calor, mais consumo? A verdade é que nós sabemos que a evolução é essa e ao longo desta última década foi feito um investimento enorme para garantir a redundância e a resiliência do sistema de abastecimento de água. Se não fosse esse investimento que foi feito, nós hoje estaríamos, como tivemos em 2008 e como tivemos já não sei quantas vezes para trás, um bocadinho mais apertados. Com muito aperto. Felizmente nós não temos qualquer aperto, neste momento estamos com plena normalidade e ainda temos um conjunto alargado de furos em reserva que a qualquer momento podem arrancar quando seja necessário. Infelizmente estamos com um problema de água, mas não para a água de consumo humano, mas sim para a água de abastecimento à lavoura nas freguesias do extremo oeste do Conselho. A Lagoa da Serreta teve um acidente, aparentemente relacionado com o sismo de janeiro, e perdeu água e, portanto, nós estamos com um déficit de água para abastecimento da lavoura na Serreta. As 12 Ribeiras têm o seu sistema em funcionamento, agora está a abastecer as duas freguesias, isso obviamente que levará a um consumo maior, mas já foi criado um plano de contingência que permitirá o abastecimento, até porque nós, felizmente, no Concelho de Angra temos a capacidade hoje de enviar água de um extremo do concelho ao outro. Se for preciso, podemos bombar água desde São Sebastião até à Serreta. E, portanto, as coisas estão preparadas para resistir a estes problemas. Obviamente que as avarias acontecem, os problemas acontecem e nós nunca podemos dizer que não há problema nenhum. Claro. Poderá haver um problema, mas a probabilidade do problema existir está bastante mitigada. Garantidamente, se não fosse o investimento que foi feito neste sistema, nesta altura estaríamos aqui numa aflição e estamos com toda a calma e com uma grande reserva ainda disponível para o que der e vier. Não desperdiçar, mas está eu acho que no nosso Conselho esse problema do desperdiçar da água é mais uma questão económica. Felizmente nós temos uma reserva de água suficiente para podermos encarar com segurança o presente e este futuro mais próximo. Temos sim uma vulnerabilidade, e volto a repetir, porque é uma vulnerabilidade que infelizmente já se prolonga há muito tempo e que é preciso resolver, que é a criação de uma reserva de água para abastecimento à agropecuária no extremo oeste. Nós precisamos de fazer uma lagoa nas 12 Ribeiras, inclusive há um terreno já adquirido para isso, ou na Serreta, e precisamos fazer um grande reforço da lagoa que está no pico das duas, no sentido de podermos, a partir dali também, fazer por bombagem o abastecimento de toda aquela zona, para não termos estes embaraços. Mas isso é um investimento que a Câmara está disponível para colaborar, mas é um investimento que o Governo Regional tem que fazer através da IROA, que é que tem essa competência, mas a verdade é que é preciso fazê-lo para evitar embaraços como este que temos. Esta lagoa foi paga pela Câmara, é gerida pela Junta de Freguesia da Serreta e, infelizmente,
teve este problema e agora estamos aqui numa situação, felizmente não é crítica porque existem alternativas, mas vai custar muito dinheiro porque obviamente bombar água custa energia, tem os seus custos. Elevados, claro. Presidente, já que falamos desta área e a área da sustentabilidade futura, diria assim, o Ecocentro de São Sebastião esteve encerrado há algum tempo, aquilo não correu muito bem, demasiado, até chegar ao vandalismo quase, não é? Se me permite, já chegámos aí. Eu gostava de dizer uma coisa que algumas pessoas provavelmente passou-lhe despercebido. Nós estamos com o mar com temperaturas muito elevadas, tem a ver com isto que está a acontecer. Isto causa aqui alguma preocupação, por causa da probabilidade, que é muito elevada também, de termos aquelas chuvas intensas, aquelas trovoadas que se desenvolvem muito depressa e inundações. E eu já fiz este apelo junto dos senhores presidentes de junta, mas faço também agora junto de todos os nossos concidadãos. Atenção a isto, é preciso ter os bueiros desentupidos, as escaleiras nas casas, enfim. É preciso estarmos preparados, porque nós estamos num dia de calor e uma hora depois podemos estar com uma enorme carga de água em cima, com um grande risco de inundação. Ou seja, as atuais condições climáticas que estão aqui na nossa zona, com estes calores, podem levar ao desenvolvimento muito rápido. Estamos a falar numa questão de hora, de uma chuvada que pode ter consequências gravosas. Eu lembro a todos o que aconteceu em setembro de 2015, em que estávamos num dia de calor e de céu azul, e uma hora depois tínhamos a cidade de Angra inundada. Parecia um rio. Isto pode acontecer. Ora, a melhor forma de resolver isto é, enquanto está bom tempo, cada um na sua casa dê uma voltinha de roda e veja se todos os esgotos estão desentupidos, se todas as coisas estão em condições, de maneira que depois não tenhamos aquelas surpresas desagradáveis, que é passarmos do aviso de temperatura elevada para botas de cano e água dentro em casa. Presidente, se recuarmos ao passado dia 2 de junho, na Praia da Vitória, aqui no Concelho de Vizinho, aconteceu exatamente isso, não é? Exatamente. Ali na zona das Fontinhas, muito afetado. E a probabilidade disto acontecer aumenta muito mesmo daqui até meados fins de outubro, porque o mar está a atingir o seu máximo de temperatura e esta energia térmica que está no mar que alimenta depois estes fenómenos. Portanto, nada nos garante que nós não tenhamos um dia de muito calor e de muito bom tempo que se transforma num pesadelo de chuva. E para isso é preciso tomar as medidas necessárias. As ribeiras limpas, já se fez o apelo junto às juntas de freguesia, estão a olhar para isso. Os bueiros desentupidos e cada um nas nossas casas olhar de roda e ver o que é que são as nossas próprias vulnerabilidades, porque uma boa parte das inundações em casas tem a ver com a própria casa, com alguma coisa que está entupida, que depois se transforma num problema. Portanto, fica aqui o meu apelo, claro, atenção, porque as coisas... Quanto ao Ecoponto de São Sebastião, de facto somos vítimas da selvageria de alguns. O que aconteceu ali não tem nome, que é um lugar em que supostamente está tudo organizado, estão lá os contentores com letras bem grandes a dizer o que é que se faz em cada contentor e de repente aquilo transformou-se num lugar em que se vai despejar entulho, num lugar em que se põe tudo menos o que lá se devia pôr. Obviamente que isso obrigou ao fecho e está a obrigar a medidas de algum controle e de alguma contenção. Eu também temos que reconhecer que aquele ecoponto está numa zona muito vulnerável, está na fronteira entre os dois concelhos e numa zona densamente povoada, porque este eixo daqui de Angra até à praia, aqui para o lado de São Sebastião, acumula bem mais de metade da população da ilha toda e, portanto, naturalmente ali há uma tensão maior. Os nossos vizinhos da praia precisam também de fazer um investimento semelhante e montar os seus ecopontos, porque na verdade aquele é um ecoponto intermunicipal. Estamos a receber os resíduos de um lado e do outro da fronteira, não é por causa disso que nos vamos zangar com certeza. Aquilo que pedimos é que as pessoas cumpram as instruções que lá está escrito com letras daquelas que se metem mesmo pelos olhos de dentro e que se vêem quase a 100 metros de distância. Cumpram o que lá está. Se isso não for cumprido, depois vamos ser obrigados a voltar aos tempos antigos e cada um vai ter que pegar nos seus resíduos e entregá-los lá acima ao aterro, porque as coisas são assim mesmo. Aquilo foi feito para facilitar a vida às populações, não foi para transformar aquilo num monte de lixo e numa coisa sem rei nem roque. Portanto, fica aqui o meu apelo, por favor, ponham ordem na coisa para que nós possamos continuar com este serviço, que é um serviço importante que prestamos à população, neste caso dos dois concelhos. Não custa nada realmente preservar as nossas infraestruturas, que também custam dinheiro a todos. E é tão simples como olhar para o que está lá escrito e pôr as coisas no lugar certo, em vez de despejar no chão. Exato. E aquela ideia, os empregados da Câmara que se desavenham com a coisa, isso é profundamente injusto
E obviamente que nem o município não tem, nem nunca vai ter, nem precisa de ter pessoas para servirem de, de limpadores da porcaria que os outros fazem. Portanto, cada um que toma conta de si e faça aquilo que tem que fazer, que é utilizar de forma responsável aquele espaço. Depois, os entulhos não podem ser entregues ali. Nós, quando fazemos uma obra, estamos a pagar ao nosso empreiteiro um quantitativo que está fixo para que ele dê o destino adequado ao entulho. Não é justo que o dono da obra pague ao empreiteiro o destino para o entulho e o empreiteiro pegue no entulho e vai despejar ali. Isso está profundamente errado, porque o dono da obra vai pagar duas vezes. Pagou o empreiteiro, depois vai pagar através do seu IMI outra vez a mesma coisa que já tinha pago antes. Portanto, é preciso respeito para estas coisas. Além disso, nós estamos a instalar equipamento de videovigilância e vamos passar a gravar os acontecimentos de maneira que a gente perceba o que é que se passa ali. Claro. Presidente, já agora, e falamos nessa área, esteve em Angra do Heroísmo há bem pouco tempo o embaixador do Japão, uma região que também sofre com eventos sísmicos e do qual ele mostrou disponibilidade em cooperar. Que desenvolvimentos é que este tema que foi tido com o governo regional teve, nomeadamente até a autarquia? A autarquia não teve nenhum, o governo regional é que recebeu o embaixador. E eu espero que isso tenha como resultado uma melhoria na colaboração, particularmente na área da sísmica, e que o Civisa, que é a entidade que na região faz o acompanhamento dessa matéria, tenha a possibilidade de melhorar o seu relacionamento com o Japão. Isso que já tem, não é? Eu conheço que tem e que seja possível. Outros pontos de vista, não é? É sempre importante outros pontos de vista e é sempre importante nós estarmos atentos àquilo que aqueles que fazem e fazem bem fazem. O Japão tem um sistema de proteção civil muito bem orientado para as questões da sismicidade e era importante aprendermos com eles o que fazer. Muito bem, Presidente, mesmo para terminar, e não fazemos isto todos os dias porque nem sempre há oportunidade, mas hoje é Dia Internacional do Animal Abandonado e Angra do Heroísmo não é uma cidade de exceção neste tema, infelizmente. É verdade, e isso é uma questão que é recorrente. Nós de vez em quando temos um período de maior intensidade, outro menor, tem vindo a melhorar ao longo dos anos, mas nós continuamos a ter um problema sério com os animais e com uma coisa que é ilegal, mas continua a ser feito, que é os detentores de animais que não estão devidamente castrados e, portanto, de vez em quando temos para aí ninhadas de cachorros ou de gatos que ninguém lhe pega. Portanto, isto não pode continuar assim, até porque existe um sistema que é gratuito e que é fácil de aceder, de registrar os animais e de os castrar e de termos estas coisas devidamente controladas. Infelizmente, é nas zonas mais pobres do nosso concelho que nós temos uma maior incidência destes problemas que terminam no abandono dos animais. Nós temos demasiados animais que não são bem tratados. Eu não consigo perceber como é que no século XXI continuamos a ter cães amarrados aqui e ali. A pessoa, se quer o cão, quer. Se não quer o cão, é melhor não ter. Termos cães que estão neste estado é absolutamente inumano e não é adequado. E continuamos a ter animais que andam aí pelos caminhos, coisa que felizmente já são muito menos. Há uns anos atrás eram dezenas, agora aparece um aqui e outro ali, mas ainda assim aparece. E nós só estaremos bem quando resolvermos de vez este problema dos maus tratos aos animais e, em particular, este problema do abandono dos animais. Fica aqui o meu apelo para que as pessoas cumpram aquilo que está estabelecido e para que as juntas de freguesia também olhem para isso, porque o registro, particularmente dos canídeos, é algo que está à conta das juntas. De vez em quando é preciso fazer umas campanhas, nós fazemos em conjunto com as juntas, mas a verdade é que sem a consciencialização de todos, este assunto não se resolve e é importante resolvê-lo. Nós não podemos continuar a ter um número tão elevado de animais no canil. E como o Presidente dizia, já agora permita-me, em pleno século XXI, é extremamente fácil controlar as ninhadas indesejadas. Exatamente, o assunto é tão simples e tão fácil que não vale a pena. E a outra questão, e é uma questão que está a ficar cada vez mais aguda, é a questão dos cães amarrados. Nós cada vez temos mais turistas que vêm de outros países em que isto não é possível fazer e que acham que estão a ver uma coisa horrível e temos queixas e protestos, portanto temos que acabar com isto. Há hábitos que, à medida que o tempo passa, têm que ser, já são muito menos, mas têm que ser resolvidos. Quem quer ter um cão enquanto animal de companhia faz favor, ter cães amarrados aqui e ali não faz sentido no tempo dos alarmes eletrónicos e muito mais fáceis de
de operar e muito mais baratos, porque não comem todos os dias, do que o cão. Exatamente. Presidente, foi um gosto enorme tê-lo uma vez mais no Rádio Clube de Angra e mais uma edição do Angra em Revista. Bom fim de semana. Bom fim de semana, muito obrigado. Para quem nos ouve também, a continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.